Boa noite, espero que todos estejam bem. Sou a professora Daniela Bogado, leciono Direito nos cursos de graduação, pós-lato sensu e mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Campus Centro, IF Campus Centro, e também atuo no doutorado em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente aplicados a recursos hídricos. É muito bom estarmos conectados no Arquivo em Casa, essa ação conjunta que permite a aproximação, né, do curso de graduação com o seminário do mestrado e o ciclo de palestras Ambihidro, e assim, né, através dessa conexão do Arquivo em Casa, nós podemos otimizar nosso tempo para aprofundar a reflexão numa perspectiva da ecohistória sobre os recursos hídricos e a vegetação nativa da planície do Norte Fluminense, tratando da crise ambiental. Esse projeto de extensão, o Arquivo em Casa, é coordenado pelo professor Zander Filho e permite esse necessário diálogo sobre temáticas relevantes relacionadas à arquitetura e ao urbanismo, né? E também a questão ambiental, né? Que é muito caro em diversos cursos do Instituto Federal Fluminense, especialmente para o nosso doutorado em recursos hídricos. E esse projeto de extensão também está concretizando essa integração dos cursos, né, e dos nossos grupos de pesquisas. Especialmente na palestra de hoje, né, a ser ministrado pelo professor Sofiati, nós temos o envolvimento do curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo, após em arquitetura da cidade, suas demandas e tecnologias, o primeiro seminário do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, que possui o curso de mestrado profissional em arquitetura, urbanismo e tecnologias, e o doutorado profissional em modelagem e tecnologias para meio ambiente, aplicados a recursos hídricos, né? E temos o nosso núcleo de pesquisa, que é o Ateliê de Pesquisa da Paisagem, o APA. O Arquivo em Casa, ele tem sido transmitido ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Depois, os vídeos ficam disponíveis tanto no site do Arquivo em Casa, né, no YouTube, quanto no canal do Ambihidro. E a gente solicita, né, para as pessoas se inscreverem no canal, no ArquivoTube, no canal do Ambihidro, né? O canal ArquivoTube, ele está rumo aos seus 1.000 inscritos. Atingir os 1.000 inscritos é super importante para a gente conseguir, né, melhorias na transmissão e acesso a mais recursos. Com relação ao certificado, as pessoas precisam se cadastrar, né, no Eventos IF, e depois, no final dessa palestra, tem que preencher, né, a lista de presença, que vai ser disponibilizada no chat. Com relação às perguntas, né, a gente pede para que escrevam no chat perguntas em caixa altas, né? E aí, no final da palestra, o professor Sofiati vai responder as perguntas, a gente vai poder fazer um debate, tirar dúvidas. Então, reforço, né, de assinar a lista de presença ao final da apresentação. A nossa próxima programação vai ser na quinta-feira, dia 3 de setembro, onde teremos a palestra A Cidade, a Casa e a Rua em Tempo de Pandemia, com a professora Tereza Peixoto. E a mediação vai ser com o professor Antônio Godoy. Dados os devidos recados, né, e mostrado essa integração dos cursos do Instituto Federal Fluminense, convido, então, o professor doutor Arthur Sofiati para falar sobre a rede hídrica do Norte Fluminense, suas transformações e a crise ambiental da atualidade. Sofiati é uma referência como historiador, né, e na ecohistória, né, de Campos, né? Ele fez licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia de Campos, a especialização em História Moderna e Contemporânea pela PUC Minas, mestrado e doutorado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Ele é autor de mais de 20 livros em História Ambiental e de diversos artigos acadêmicos e artigos jornalistas, né?
Piar, com você a palavra. Com a palavra. Bom, boa noite, Daniela. Boa noite, Zander. Boa noite a todas as pessoas que estão inscritas e nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito ao IFE, agradeço particularmente a quem me convidou, a Daniela, o Zander, para esclarecer tentar esclarecer esse imbróglio, essa maçaroca que é a rede hídrica da planície do Norte Fluminense. Então eu queria, na verdade, fazer uma introdução antes de começar mesmo a entrar na planície. Primeiramente, a gente tem que levar em consideração que região é um conceito criado por nós ocidentais. Os nativos da região não tinham essa concepção de região, né? Não sabiam o que era isso. As plantas até que podiam saber um pouco, né? Na medida que elas iam colonizando, que podiam colonizar ou não. Os animais também. Então a gente tem que levar em consideração, eu vou tomar aqui como referência, um relatório de 1785. Parece muito distante no tempo, mas o autor desse relatório surpreendeu a região assim num estado que nós não conhecemos mais. Então ele distinguiu 3 terrenos: um terreno mais alto, que é a zona serrana, um terreno intermediário, que são os tabuleiros, que estão na margem esquerda do Rio Paraíba e estão em Quissamã também, e a planície. Quer dizer, o Rio Paraíba do Sul é o divisor de dois terrenos, separa a planície dos tabuleiros. É como se um engenheiro fosse fazer uma escada. Eu acredito que engenharia trabalha assim: primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Então, nesse prisma, o primeiro degrau é o mais antigo, né? Aqui não, aqui a gente começou pelo degrau mais alto. É o degrau serrano, que tem mais de 600 milhões de anos. Depois o degrau intermediário, que são os tabuleiros, que tem em torno de 5 milhões de anos. E, finalmente, o degrau mais baixo, que é a planície, que tem entre 5 e, até a atualidade. A planície tem 2 zonas bem definidas, uma formada por sedimentos trazidos da zona serrana e dos tabuleiros pelos rios, principalmente pelo Rio Paraíba do Sul. E tem também a parte de restinga, que é a parte arenosa, de sedimentos, de grãos arenosos transportados pelo mar e retidos pelos rios, sobretudo pelo Rio Paraíba, já que nós não temos pedra. Se a gente tomar do rio Itapemirim, no Espírito Santo, até o rio Macaé, pode-se observar isso. Não existe uma pedra sequer em forma natural. Agora, pedras colocadas é diferente, né? Então essas pedras não estão presentes e não serviram para a amarração dessas areias transportadas. Foi o espigão hídrico do Paraíba, principalmente, que formou a maior restinga do estado do Rio de Janeiro, que é a restinga de São João da Barra. Então, a partir daí, vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar só a planície, porque senão nós não poderemos desenvolver a região toda, abarcar a zona serrana e a zona de tabuleiro. Então vamos para a planície. Eu acho que a gente pode começar a apresentar os slides. Podemos ir, isso aí é só apresentação. A estrutura e dinâmicas hídricas antes da colonização, quer dizer, antes da chegada dos portugueses, no tempo dos povos indígenas, e como ela se organizava. Se a gente não tiver isso com muita atenção sobre isso, a gente não vai conseguir entender essa confusão que é a rede hídrica da região. Primeiro, os rios, sobretudo o Rio Paraíba do Sul, mais uma vez, que é o maior rio que corta o estado do Rio, em torno do qual o estado do Rio se formou, porque ele é anterior ao estado do Rio, ele é o eixo principal. Existe um segundo eixo que é bastante complexo. Quer dizer, então, a própria natureza criou uma planície
bastante complexa, de difícil compreensão. E depois vieram as pessoas e confundiram mais ainda, fizeram uma mistura muito grande, a ponto de a gente não saber mais com muita clareza como era a fisionomia da planície antes da chegada dos europeus. Então vamos ver esses eixos, para a gente poder fazer um esforço de entendimento. O mapa aí mostra o eixo número 1, que é o Rio Paraíba do Sul, né, que fica bastante claro porque a força da água deu a ele um curso bastante definido. Mas existe um segundo eixo que é meio complicado de se entender. Ele é o eixo 2, só que ele é formado primeiramente pelo rio Imbé, que é o 2A, um rio serrano em toda a sua extensão e que recebe águas que descem da Serra do Mar, né, que a gente chama de Imbé, que está marcada aí com a letra A, marcada em preto com a letra A como o divisor de águas entre esses dois sistemas. Esse rio Imbé, juntamente com o rio Urubu, desembocam na Lagoa de Cima, ou formam a Lagoa de Cima. Está aqui no 2B. A Lagoa de Cima, por sua vez, escoa pelo rio Ururaí, que é o 2C. Está mais abaixo, 2C, rio Ururaí. Daí eu chamo esse sistema de sistema Ururaí para simplificar, mas podia ser sistema Lagoa Feia, qualquer nome de qualquer outro componente do eixo. Depois a Lagoa Feia, onde o rio Ururaí desemboca, que é 2D. A Lagoa Feia, por sua vez, recebe o rio Macabu, que está aqui à minha esquerda, mas para quem está vendo, deve estar à esquerda também. É essa linha azul. Depois aí que vem a parte mais complexa. A Lagoa Feia, por sua vez, defluía por uma série de braços, quer dizer, escoava por uma série de braços que se juntavam e formavam um outro rio, chamado Rio Iguaçu, que é esse 2E, que está mais aqui abaixo. O Rio Iguaçu, por sua vez, desembocava no mar. Em tempos de cheia, em tempos de estiagem, a barra dele se fechava. Existe uma declividade do Rio Paraíba para a costa de cerca de 10 metros para zero. Então, quando o Rio Paraíba do Sul enche ou enchia, ele transbordava pela margem direita e corria por vários canais naturais, por vários drenos naturais que se uniam, que chegava até o Rio Iguaçu. Então a gente aqui entende o seguinte: se há uma declividade que separa o Rio Paraíba do Sul do sistema Ururaí, as águas que transbordam do Rio Paraíba no seu trecho final e caem no sistema Ururaí ou no sistema Iguaçu, não voltam mais para o Paraíba por conta da declividade. Agora, pode haver enchente, pode haver uma cheia no sistema 2, sem afetar o Rio Paraíba do Sul. Quer dizer, as águas do sistema 2 não sobem para o Rio Paraíba do Sul, mas as águas do sistema 1 descem para o sistema 2. E aí é preciso sair para o mar. Como a saída para o mar era restrita, né? O Paraíba do Sul, o Rio Iguaçu, os auxiliares, os defluentes auxiliares do Paraíba do Sul, que eram Gruçaí e Iquipari, que eram braços que foram desativados atualmente. Então a dificuldade para escoar essa água para o mar, porque a tendência é essa, sair da serra e ir para o mar, que é o nível zero. Como elas não conseguiam sair com muita facilidade, elas se acumulavam nessa planície, formando uma infinidade de lagoas, sendo a maior de todas a Lagoa Feia, que está assinalada aí como 2D. É uma grande lagoa, né? E havia muitas outras lagoas que não aparecem nesse mapa porque a gente não pode reconstituir adequadamente ou devidamente
a planície no século XVI, quando os europeus chegaram. Mas isso aqui era uma infinidade tão grande de lagoas que o Manuel Martins do Couto Reis, que foi esse autor que eu mencionei e que descreveu a região pela primeira vez com mais detalhe em 1785, dizia que em época de cheia tudo virava lagoa, tudo era um brejo só. A gente só conseguia demarcar as lagoas em período de estiagem, porque aí a água baixava e as lagoas apareciam. Quer dizer, as partes mais profundas geralmente eram muito rasas, todas elas, formando uma grande área úmida, porque nenhuma delas passava de 6 metros abaixo do seu nível. Então era uma grande área úmida. Então a drenagem aí era muito difícil. Na maior planície do atual estado do Rio de Janeiro, que corresponde a mais ou menos 1/5 da Holanda, do território da Holanda. Bom, então chegaram os europeus. A primeira tentativa no século XVI foi instalar um núcleo europeu da capitania de São Tomé, que foi a divisão que se fez para o Brasil todo, no Rio Paraíba do Sul. Mas parece que o donatário Pero de Góes não conseguiu se instalar aí em função da grande umidade. Então ele passou para a margem esquerda do Rio Paraíba e foi se instalar no final, na foz do rio Itabapuana, porque lá é zona de tabuleiro, uma zona mais alta. E a margem direita só vai começar a ser colonizada em caráter contínuo no século XVII. Em 1632 chegaram aqui os primeiros colonos, assim, de maneira contínua, que foram os chamados 7 capitães, pessoas que vieram do Rio de Janeiro, que vieram de Cabo Frio, pediram terras de graça ao rei de Portugal, à coroa portuguesa, e dividiram o trecho que vai da foz do rio Iguaçu até a foz do rio Macaé em 7 lotes. Eram 7 capitães em 7 lotes, e a finalidade era criação de gado. Agora aí nós temos uma incongruência, né? Criar gado dentro d'água fica difícil. Não existe pasto, né? E não havia também nenhuma tecnologia adequada, avançada, que pudesse promover a drenagem efetiva dessas lagoas, permitindo que se plantasse pasto. Então, a área acabou sendo muito cobiçada depois que os 7 capitães estiveram aqui, e vieram para cá então os jesuítas, os beneditinos e a família do Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Então essa margem direita foi dividida em 4 grandes propriedades rurais, e entre elas ficavam aquelas pequenas posses alodiais, né, de pequenos proprietários que giravam em torno dessas 4 grandes propriedades. Uma delas ficou com um descendente dos 7 capitães, um herdeiro dos 7 capitães, que foi o capitão José de Barcelos Machado. E o que ele fez foi a primeira tentativa de começar a drenar a região, 1688, que eu acho que a gente pode mostrar no segundo mapa. Podemos passar para ele? Sim. Aí, reparem bem, parece que não houve mudança nenhuma, né? Mas se a gente olhar bem para o sul da Lagoa Feia, a gente vai ver um risquinho vermelho. Um risquinho vermelho onde está escrito furado. O que é que esse proprietário rural fez? Ele percebeu que aí era o ponto mais baixo, e como que se perguntasse ao rio: rio, por que você não deságua aqui e vai desaguar lá adiante? Porque havia uma barreira de dunas aí que dificultava o rio sair por aí. Então ele entendeu que podia fazer um rasgo ligando o rio ao mar. Quer dizer, seria um furo. Daí ficou o nome de Vala do Furado, que funcionava durante as enchentes. A água doce represada no continente se acumulava, exercia uma grande força sobre as dunas, e então era só fazer um furo, né, que a água se incumbia do resto, abrindo
as dunas e escoando por aí. Isso já afetou o Rio Iguaçu, porque como a água, para mim, é o elemento mais sábio que existe na natureza, a água batia nessas dunas, sabia que não via que não tinha força. É claro que eu estou humanizando a água. Então ela corria paralelamente às dunas até encontrar um ponto mais baixo, que é a foz do Rio Iguaçu, acima do Cabo de São Tomé, que é essa curva muito grande aqui. Então a primeira mudança foi essa, foi a abertura da Barra do Furado e talvez da Barra Velha um pouco mais acima, embora haja dúvidas quanto a isso. O que acontece é que essa Barra do Furado, essa Vala do Furado, se tornou famosa. Famosa porque ela passou a ser o escoadouro principal de toda a água acumulada na Baixada. E quem faz esse trabalho de limpeza dessas lagoas, desses drenos naturais, eram os jesuítas, com seus escravos, evidentemente. Os jesuítas comandavam, os escravos faziam toda essa manutenção, faziam essa limpeza toda dos canais e abriam a Barra do Furado para que a água escoasse. E assim eles fizeram do século XVII, século XVIII, até serem expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, do Brasil só não, de todo o Império Colonial Português. Eles foram expulsos por representarem assim uma espécie de poder paralelo ao poder do rei. E o que o Marquês de Pombal queria fazer era centralizar cada vez mais o poder do rei. Então os bens dos jesuítas foram todos apropriados pela coroa portuguesa, que acabou vendendo todos eles em leilão, ou quase todos eles em leilão, e a área ficou abandonada. Quer dizer, quem é que fazia a manutenção dessa planície toda quando chovia, quando as águas se acumulavam? Um fazendeiro, um proprietário rural, por conta própria, podia fazer dentro da sua fazenda, mas isso não resolvia a questão, né? Porque era preciso fazer a manutenção do sistema todo. Então o Couto Reis, que eu já mencionei, em 1785, aconselhava que as câmaras municipais, porque já existiam duas vilas, Campos, a principal, e São João da Barra. As duas se tornaram vilas oficialmente em 1677, e toda vila tinha uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que funcionava como poder legislativo e poder executivo, não havia prefeito nessa época. Então ele propunha que essas câmaras se incumbissem de fazer a limpeza dos canais naturais e o escoamento dessas águas para o mar, assim como um trabalho de utilidade pública. Mas faziam e não faziam, de vez em quando entrava o governo central, o governo da capitania do Rio de Janeiro, que promovia algum trabalho de drenagem, mas então isso funcionou muito mal. Aí no século XIX as coisas mudam bastante, como a gente vai ver no outro mapa. Aí na fase imperial, já o Brasil fez a independência, nós já temos aí o primeiro imperador, depois o segundo imperador, até que a República seja proclamada. Então essa época, século XIX, vai ser marcada pelo hidroviarismo. A ideia de fazer canais, de abrir canais no mundo todo, era muito marcante, era a moda da época. Basta dizer que um brasileiro idealizou o canal Imperial. Esse canal ligaria Porto Alegre a Belém. E é de se perguntar como isso, com tanta montanha no meio, com tanta elevação no meio. Então ele propunha todo um sistema de eclusas e aproveitamento dos canais que já existiam. E encontramos uma montanha, havia uma eclusa que elevava o nível de água, passava por cima da montanha, descia e continuava. Quando era muito mais simples, como já se fazia, sair de barco pelo mar em Porto Alegre e chegar até Belém, num vapor, num navio, num veleiro. Era muito mais prático, mas era aquela coisa de mostrar que o ser humano domina a tecnologia e domina a natureza. Esses 4 canais
Desses 4 canais, 3 foram abertos na margem esquerda do Rio Paraíba. O 1 é o canal da Onça. O 3 é o canal do Nogueira, está na margem esquerda também. Esse canal foi paralisado por falta de recursos financeiros. Seria o canal mais caro de todos, porque todo ele é revestido de pedra. E o canal de Cacimbas, que é o número 4. Esses canais tiveram por finalidade o escoamento da produção do antigo sertão de São João da Barra, que era coberto de florestas. Toda essa área em ocre, na margem esquerda, representa os tabuleiros. E os tabuleiros eram cobertos por uma densa floresta. A Mata Atlântica descia da serra e se adaptava aos tabuleiros na feição de mata estacional semidecidual. Quer dizer, é um tipo de mata, é Mata Atlântica ainda, mas é uma Mata Atlântica que perde de 20% a 50% das folhas no período seco e volta a ficar toda ela verde no período das chuvas. Então havia muita árvore aí, e havia também por parte dos brasileiros o que a gente chama de síndrome da inesgotabilidade. Quer dizer, os brasileiros achavam que as florestas eram tão vastas, eram tão densas, que jamais acabariam no Brasil. Por exemplo, tinha essa ideia da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica jamais acabaria. Então, ninguém conseguiria dar cabo dela. Bom, hoje ela tem de 10% a 12% só da sua extensão original. Se a gente pergunta onde que estão as matas do Norte Fluminense, praticamente que desapareceram. Dessas matas que ficavam na margem esquerda, a mancha, o resquício, o remanescente mais significativo está em São Francisco de Itabapoana, que é protegido por uma estação ecológica do estado, que é a estação ecológica de Guaxindiba. Foi o que restou. No mais, foi tudo desmatado. Se a gente toma, por exemplo, um relato de um viajante europeu passando por aí no século XIX, como foi o caso do Maximiliano de Villeneuve e do Augusto de Saint-Hilaire, um alemão e o outro francês, 1815 e 1818, eles relatam uma mata, uma picada que eles podiam atravessar até chegarem ao Rio Itabapoana, onde existia uma antiga propriedade jesuíta que estava na mão dos particulares, porque os jesuítas tinham sido expulsos. Dali, só vitória. Então, esses viajantes mostram que, entre Rio de Janeiro e Salvador, Campos era a maior cidade, era a cidade mais expressiva desse trajeto todo. Nem mesmo Vitória, que estava começando a sua carreira naquele momento. Então, Campos deslumbrava os viajantes estrangeiros, pelo sistema de correio, pelo sistema de saúde, pela coerência urbanística e arquitetônica. Eu queria ter um desenho de Campos visto, por exemplo, em 1815. Eu sei que o Maximiliano, que esteve aqui, passou aqui algum tempo, desenhou a cidade, mas esse desenho está perdido. Não havia fotografia ainda, então a gente só tem a descrição por palavras do que era Campos. Mas uma coisa é certa, logo de início. Campos se instalou na margem direita do Rio Paraíba, portanto se instalou numa área extremamente úmida, né, e não soube lidar com as suas lagoas. O que Campos fazia com as lagoas era transformá-las em lixeiras, transformá-las em receptáculos de esgoto. Então as pessoas lançavam lixo, lançavam esgoto, porque não havia rede de esgoto nem havia coleta de lixo, e depois reclamavam que as lagoas estavam pútridas, né? Que elas estavam poluindo o ambiente, estavam causando doenças. No seu estado normal isso não aconteceria, porque peixe nenhum deixaria que insetos posassem na água impunemente, pudessem colocar os seus ovos.
o que acontecia é que as pessoas acreditavam naquele tempo que as doenças vinham dos ares das emanações, dos miasmas, quer dizer, das emanações fétidas, né? E isso que causava a doença. Então, o apelo ao poder público para que essas lagoas fossem aterradas era muito grande. Isso vai estar acontecendo agora em Guarulhos, na margem esquerda, está acontecendo em São Francisco de Itabapuana, está acontecendo em outros lugares, em outros núcleos urbanos do norte fluminense, principalmente na margem direita do Rio Paraíba. Então, e mais ainda, né, o grande canal, é esse canal assinalado pelo número 2, foi a obra faraônica da região, da planície. É o canal Campos Macaé. É o canal que liga o Rio Paraíba do Sul ao Rio Macaé. E o projeto pretendia ainda fazer uma segunda etapa que cruzaria toda a região dos lagos até chegar à Baía de Guanabara. Então seria um canal, um super canal. E pouco tempo depois, esses canais todos perderam a utilidade, porque aí veio a estrada de ferro. A estrada de ferro fazia o transporte com muito mais rapidez, embora ainda fosse lento em relação ao que a gente conhece hoje, que são as rodovias, né? Mas as rodovias só no século XX mesmo. Bom, esses canais então foram aos poucos sendo desativados. Quem vê o valão hoje em Campos não pode imaginar que aquilo ali é o que restou do canal Campos Macaé, embora ele esteja tombado pelo patrimônio histórico do Estado. Quem vê o trecho em Macaé também não pode imaginar que aquilo ali era navegável. É muito sujo, é muito estreito, é muito raso. Agora, chegando em Quissamã, ele se torna muito bonito. Então é nas pontas que esse canal está poluído. Os outros a gente não vê mais, só vestígio, né? Fotográfico, por exemplo. Mas aí sobraram alguns vestígios no canal Campos Macaé. E a abertura dele também para ligar Campos a Macaé para transportar principalmente madeira e lenha e outros produtos agrícolas também. Mas todo mundo achava que era muito bom ter um canal como esse, embora ele tenha drenado algumas lagoas, e a finalidade dele não era drenar, porque é uma incoerência abrir um canal de navegação sem água, né? Então ele tinha que ter água, mas de qualquer maneira algumas lagoas foram sacrificadas. Aí no século XIX, depois das ferrovias, aparece também, eclode também o que a gente chama de pequena revolução industrial regional. Os engenhos de açúcar, que eram muito primitivos, que eram movidos à força da água, à força de animais, à força até do braço escravo, foram substituídos por engenhos centrais e usinas, que eram unidades produtivas que vinham inteiramente da França e da Inglaterra. Inclusive os operários para fazer a montagem dessas unidades produtivas vinham de fora, porque os daqui não sabiam como fazer. Para ensinar a operar as usinas e engenhos centrais, eles também vinham de fora. Depois que aprendiam, que os daqui da casa aprendiam a manejar essas unidades produtivas, eles podiam dispensar. Daí a gente vê tanto estrangeiro sendo dono de usina aqui na região. Franceses, ingleses, agora não, porque as usinas praticamente estão falidas, né? Restam 2 ou 3, se a gente considerar o sul do Espírito Santo. E, bom, aí veio o impasse. A produtividade dessas unidades instaladas aumentou muito e a produção de cana ficou muito restrita. Ou seja, era preciso ter mais cana para operar essas unidades. Era preciso mais terra para plantar cana. Só que essas terras estavam embaixo d'água, estavam embaixo das lagoas. Daí
vem a necessidade evidente de drenar as lagoas e lançar toda essa água ao mar e liberar as lagoas definitivamente para que elas se transformassem em campos agricultáveis. Daí os governos começaram, os governos estaduais, porque já estamos na República, os governos estadual e federal criam comissões de saneamento das baixadas do Rio de Janeiro, das 4 baixadas do Rio de Janeiro, sendo que a do Norte Fluminense é ainda a mais ampla de todas. Foram ao todo 10 comissões criadas, quer pelo Estado, quer pela União, e todas elas fracassaram nesse trabalho de elaborar um plano de drenagem, que era chamado de saneamento na época, né? É como se essas águas retidas nas lagoas causassem doenças, então é preciso sanear. Acreditava-se nisso mesmo, não estou fazendo uma condenação aqui não. As pessoas acreditavam de fato que a água parada gerava doença. Mas na verdade existia um outro interesse também que era mais forte, que é o interesse econômico. Drenar as lagoas para conquistar terras. Essas comissões chamavam recuperar terras, dando a entender que essas terras outrora teriam sido campos agricultáveis que foram tomados pela água. Então vamos recuperar e vamos atacar essas águas, atacar uma linguagem militar, né? Atacar essas águas para jogá-las ao mar e conquistar terras para o plantio. Vamos retificar a natureza. Reparem que os engenheiros gostam muito dessa expressão ainda, retificar. Se a gente tomar um dicionário e buscar o verbete retificar, o verbo retificar, significa corrigir, consertar. Então a natureza era um caos. A natureza, como bem disse um engenheiro que disse para mim, até escreveu alguma coisa depois, Deus fez a natureza incorreta e incompleta, não por incapacidade, mas para que a obra dele fosse complementada pela ação humana, que é o ser predileto de Deus. E essa concepção vigorava nessa época. Vamos agora corrigir a natureza que não foi completada por Deus exatamente para que nós pudéssemos exercer a nossa inteligência. Não vamos retificar a natureza, ou seja, vamos consertar a natureza. Hoje a gente fala retilinizar, canalizar, mas não mais retificar. O verbo apropriado não é mais esse. Então, essas comissões fracassaram, né? Em grande parte. Das 10, restou o plano de Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, um grande engenheiro sanitarista, nascido em Campos, que trabalhou no Brasil todo, que escreveu livros que foram adotados na França e que tinha assim, um prestígio mundial, um prestígio internacional pelo conhecimento dele, pelas soluções que ele encontrava. É interessante que na década de 20 ele já tinha alguma coisa, assim, alguma preocupação ambiental com esse trabalho de drenagem. Então ele formulou um plano para o governo do estado, mas não pôde ir adiante na execução desse plano porque faltou recursos. Então ficou o plano, até que em 1933, quem já está no poder é Getúlio Vargas, o governo já é mais centralizado, o governo interfere mais na economia, e daí então foi criada em 1933 a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, porque se entendia que a Baixada Fluminense era uma só, quando na verdade são 4. E o diretor dessa comissão, o nomeado para essa comissão, foi o engenheiro Hildebrando de Araújo Góes. Ele examinou toda a papelada, tudo que sobrou dos projetos anteriores e disse: só um projeto se salva. É o projeto de Saturnino de Brito.
As outras comissões gastaram muito dinheiro, gastaram muito papel, formularam mal seus projetos e isso não resultou em nada. O dinheiro público, naquela época ainda se zelava-se pelo dinheiro público. O dinheiro público foi jogado fora, né? Então agora vamos tomar o plano de Saturnino de Brito como base para a execução dos trabalhos de drenagem da região, ou melhor, de saneamento da região, que era a palavra que se usava. Então, em 1934, um ano depois da criação da comissão, ele lançou um relatório examinando tudo que foi feito antes e propondo o que deveria ser feito a partir daí. Em 1935, essa comissão começou começou a trabalhar. Em 5 anos, né? Em 5 anos a comissão foi tão bem sucedida que ela ganhou um âmbito nacional com o nome de Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Aí nós voltamos o mapa. Seria interessante passar para 2 adiante. Nós estamos voltando. Voltamos. Retornamos vamos para frente, mas aí o plano de Saturnino de Brito, aí tá bom. Foi esse plano que ele elaborou. Reparem que a concentração das obras está na margem direita do Rio Paraíba do Sul, porque era a área mais problemática em termos de drenagem. Havia drenos naturais que fluíam do Paraíba do Sul para o sistema Ururaí, ou para o sistema Lagoa Feia, ou para o sistema Iguaçu. Então, o que o Saturnino concebeu foi aproveitar esses drenos naturais, retificar a palavra usada na época, desses drenos, a fim de que as águas fluíssem com mais facilidade do Paraíba de um sistema que está mais alto para um sistema que está mais baixo, e daí desse sistema mais baixo para o mar. Então vamos ver o que a DNS fez na década de 40, que é a década central em termos de transformação profunda do sistema hídrico da região. Podemos ir para o outro mapa? Aqui só dando uma pausa, um intervalo, para mostrar que Saturnino também concebeu um plano para a drenagem das lagoas urbanas. Ele tomou como eixo o canal Campos Macaé, que por sua vez já tinha drenado parcialmente a Lagoa do Osório, que é essa lagoa maior, e a Lagoa Central. Então, a partir desse eixo central, ele concebeu um canal na margem direita e um canal na margem esquerda. O canal da margem direita drenaria o Parque Pilinca, toda a área da Pilinca, que era um banhado só. Daí que hoje em dia, quando chove, como a drenagem foi muito mal feita, então a Avenida Pilinca fica embaixo d'água. E lá no Liceu havia Lagoa Dourada, né? Havia outras lagoas mais, como a Lagoa do Saco, e que ele concebeu um canal para drenar essa área toda para dentro do canal Campos Macaé. E pela margem esquerda, ele também concebeu, na Baixada, um outro canal que drenaria a Lagoa do Goiabal, a Lagoa do Furtado, a Lagoa Maria do Pilar, Antônio Maria, uma série de lagoas que havia aí, né, que seriam drenadas para o rio, para o canal Campos Macaé. Bom, isso não foi feito. E, na verdade, essas lagoas foram aterradas com lixo, né, e foram ocupadas pela cidade sem a devida drenagem. Até hoje, quando chove em Campos, a gente pode correr essas áreas todas, assinaladas como lagoas, essas áreas em azul. Todas elas enchem, são as primeiras a encher, porque a drenagem foi mal feita. E podemos passar para outra. Vejam o resultado disso tudo. Nós estamos aqui no âmbito da Lagoa do Osório ou Lagoa do Furtado, que fica ali na cabeceira da ponte Leonel Brizola, do lado de Campos. Quando chove,
A lagoa volta com muito mais força porque agora o solo está impermeabilizado e não existe um escoamento devido para dentro do canal Campos Macaé. Então os carros ficam retidos. Eles não se atrevem a entrar nessa lagoa porque vão encalhar, porque vão enguiçar. Então aí é uma questão de drenagem em virtude de uma ocupação inadequada da planície pela cidade de Campos. E em outros lugares também. Eu tomei isso aí como ponto icônico, porque é o que representa mais o que acontece com a cidade quando chove. Podemos ir mais adiante. Agora vejam o trabalho do DNOS na década de 40. O trabalho na margem direita está praticamente concluído. O que o DNOS fez a partir de Saturnino de Brito? Tomou o Rio Paraíba como limite norte e abriu um canal ligando a Lagoa Feia diretamente ao mar, se aproveitando da vala do Furado, aquela antiga vala do Furado do século XVII. Esse canal recebeu o nome de Flecha, ligando diretamente a Lagoa Feia ao mar, com uma bateria de comportas perto do mar para regular o nível da Lagoa Feia e para controlar, regular esse sistema hídrico, né? Choveu demais, abre essas comportas. Choveu de menos, as comportas são fechadas. E ligando o Rio Paraíba a esse canal, o DNOS concebeu vários canais de drenagem. O principal deles é o canal de São Bento, que liga diretamente, é o único que liga diretamente o Rio Paraíba ao canal da Flecha. O canal mais longo é o canal do Quitinguti, que é esse que está em vermelho, mais perto do mar, que sai do canal de São Bento e retorna ao canal de São Bento já perto do seu final. O canal Campos Macaé foi incorporado a esse sistema, o canal de Cacumanga também, o canal de Itereré. Enfim, o DNOS concebeu o seguinte: 8 canais primários ligando o Rio Paraíba ao sistema Ururaí ou sistema Iguaçu. E vários canais secundários, canais terciários, que são tantos, que a gente não... é difícil saber o nome de todos eles. É como se a gente pudesse juntar esses canais todos, emendar um no outro e esticar como um barbante, a extensão desse barbante seria maior do que a extensão do próprio Rio Paraíba. Em síntese, nós temos um Rio Paraíba enovelado no seu final, pelas obras de abertura de canais do DNOS. Isso significou a drenagem de muitas lagoas e a manutenção de muito poucas. A principal a ser mantida, claro, foi a Lagoa Feia, porque ela funcionaria como um receptáculo de águas pluviais, de enchentes, e depois haveria um escoamento para o mar pelo canal da Flecha, assim como também esses canais primários e secundários e terciários convergiriam todos eles para o canal da Flecha, e daí seria mais fácil o lançamento para o mar. Houve uma dessecação muito grande, né, da região em função disso. Lagoas fundamentais para manter o equilíbrio entre água salgada e água doce foram eliminadas. A margem esquerda só vai entrar em questão na década de 60. Eu não vou abordar a margem esquerda agora porque vai ficar muito longo. Então a gente pode ir mais adiante um pouco, mostrar o próximo slide. Quer dizer, de forma esquemática, vejam o que o DNOS fez em termos de drenagem. Os canais todos estão aí de forma geométrica, né? Os 8 canais, a Lagoa Feia, a Lagoa de Cima, e o projeto era abrir o canal da Flecha, que foi aberto mesmo, era fazer uma barragem na saída da Lagoa de Cima, era retilinizar o rio Ururaí todo ele, era abrir um canal submerso dentro da Lagoa Feia que pudesse facilitar o escoamento de sedimentos do rio Ururaí, e esse canal central
receberia 2 outros canais secundários, um que sairia do rio Macabu e outro que sairia da Lagoa do Jacaré, que está mais acima da Lagoa Feia. E convergiriam todos eles para o Canal da Flecha, onde haveria um sistema de dragagem permanente, retirando a areia transportada do rio Ururaí ou desses outros rios para a Baixada. Retirar no início do Canal das Flechas um vertedouro natural que foi encontrado na escavação do Canal das Flechas, que os pescadores chamam de Durinho da Valeta. É uma espécie de vertente, de vertedouro que segura as águas da Lagoa Feia. E outras obras mais, né, que na margem esquerda, que não convém. Aqui na foz do Canal da Flecha houve o seguinte problema. A água, as correntes marinhas são tão fortes aqui na região que elas fechavam o canal, a foz do Canal da Flecha, sempre que o nível das águas baixava. Então o DNS concebeu o prolongamento desse canal mar adentro com 2 espigões de pedra. E aí criou-se um outro problema. Como a corrente predominante aí é de sul para norte ou de oeste para leste, a areia transportada por essas correntes fica retida no espigão do lado de Quissamã. E essa areia era transportada e lançada na costa de Campos. E como não é lançada mais, então começa a haver uma erosão da costa e avanço do mar, salinização da Baixada em função disso. Tá? Então, soluções para problemas, gerando novos problemas. E a gente não tem uma solução agora para esse problema, que é a retenção de areia, de um lado, e a erosão de areia, a erosão da praia, de outro, né? A salinização, uma série de outros problemas que derivam das soluções tomadas anteriormente, porque essas soluções não contemplaram o geral. Atuaram sempre no particular, sem levar muito em consideração o que poderia acontecer no geral. Então vamos a outro slide. Já estamos chegando ao fim da nossa trajetória. Aqui eu tomei a liberdade de mostrar a margem esquerda só nesse aspecto aqui de Guarulhos e de São Francisco, porque eu sei que eu estou sendo ouvido por urbanistas e arquitetos. Aqui nós estamos correndo o mesmo risco de Campos. Como a margem esquerda é a zona de tabuleiros, em que existem colinas e depressões, e onde a água se acumula nas depressões, nós ainda temos lagoas incorporadas ou cercadas pela zona urbana. Essas lagoas estão muito poluídas, algumas delas já desapareceram, assim, o espelho d'água não é mais visto, as plantas aquáticas tomaram conta do seu leito. Então aí existe uma proposta que está dentro desse polígono em vermelho, que é criar o Parque das Águas. Assim como a gente pretende um parque verde, uma área verde para Campos, a gente pretende também uma área úmida para Guarulhos, a fim de que Guarulhos já é Campos, a fim de que essas lagoas sejam incorporadas à malha urbana, mas de uma forma em que não sejam destruídas, poluídas. Então a ideia é cercar, fazer esse polígono e dar um tratamento especial a essas lagoas. Vejamos o caso de São Francisco mais acima, que é a sede do município de São Francisco de Itabapana, no próximo slide. Aqui eu não pude fazer diferente. Eu tive que usar uma imagem do Google Earth. Esses riscos são lagoas de tabuleiros. É bem típico de lagoa de tabuleiro, porque eram rios que foram barrados naturalmente pela restinga. Então viraram lagoas. E São Francisco está crescendo cada vez mais em cima dessas lagoas, a ponto de certas lagoas, como por exemplo a Lagoa do Salgado, que era uma lagoa portentosa, foi
fragmentada, foi esquartejada. Os pedacinhos hoje, cada um pedacinho recebe um nome diferente. Daí Lagoa do Salgadinho. Lagoa do Salgadinho é um pedaço da Lagoa do Salgado. E a explicação que se dá é que no passado existia ali uma barraquinha de um vendedor que vendia salgadinho, né, quando na verdade deriva salgadinho porque é um pedaço da Lagoa do Salgado. Então, São Francisco é outra cidade que enfrenta principalmente problemas de drenagem por ter ocupado essas lagoas, que poderiam ser ligadas novamente a esse canal que aparece aqui, que é o canal Engenheiro Antônio Rezende, a fim de escoar essa água para o mar em época de chuva. Aconteceu agora nesse verão uma enchente em São Francisco. O município, não a cidade só, o município todo ficou embaixo d'água. O que funcionou ali foram os drenos naturais, que não dão conta de escoar toda a água para o mar, mas que ainda funcionam. Eu não sei, eu acho que tem mais alguma coisa que a gente pode mostrar aí. É que o DNOS, que fez esse trabalho todo de drenagem, de canalização, de recuperação, como eles chamavam, que na verdade é incorporação de terras ao sistema produtivo, foi extinto em 1990 pelo primeiro ato governamental do presidente Collor de Mello. E no lugar não se colocou nada. Então a gente dizia, ruim com DNOS, pior sem ele. Aí ficou um período, um interregno aí, quer dizer, um período de quem é que faz alguma coisa, quem é que cuida da parte hídrica. Aí, como não houvesse órgão nenhum, ou houvesse um órgão que não executava esse trabalho, os fazendeiros começaram a fazer por conta própria, mas isso também não é a solução, porque um fazendeiro quer resolver o problema na sua fazenda, não o problema geral. E ficou nesse estado aí até que a antiga Serla, que não existe mais, órgão do Estado, passou a executar o trabalho que o DNOS... Executar não, assumir a responsabilidade por esses trabalhos sem a devida execução. E esse órgão acabou incorporado à FEMA e ao IEF, os três juntos, reunidos, formaram o que a gente conhece hoje em dia, que é o INEA, né? E pela Lei dos Recursos Hídricos de 1997, o Estado foi dividido em regiões hidrográficas, primeiro em 7 regiões hidrográficas que não atendiam à realidade. Eram muito artificiais. Então a gente gritou muito para que houvesse uma adequação dessas regiões. Então o Estado fez uma nova divisão e identificou e criou 10 regiões. Estava mais de acordo com a realidade. Só que, como a 10ª região correspondente ao Rio Itabapoana não conseguiu deslanchar, ela foi incorporada à região 9, que corresponde ao Baixo Paraíba do Sul, como vocês vão ver no mapa a seguir. Está aqui, ó, o rio Itabapoana, que faz limite, que é a divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, fazia parte da 10ª região. Então hoje existem 9 regiões, sendo que a maior delas é exatamente essa do final do Rio Paraíba do Sul, abrangendo os seus afluentes finais, como o Rio Pomba, Rio Muriaé, englobando o Rio Ururaí também, Ururaí não, Guaxindiba, que é um rio independente, Itabapoana, final do Paraíba do Sul, Lagoa Feia, o Rio Macaé, o Rio Macaé tem uma unidade, quer dizer, uma região própria. E eu acredito que seja só isso. Vejamos. Não, agora faltava essa parte final, que isso é fundamental. Bom, todo esse trabalho executado ao longo de 4 séculos gerou um desmatamento brutal, né, que a gente hoje em dia não imagina o que tenha sido. Por exemplo, os tabuleiros e a zona serrana na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, que é baixa.
né? A zona na margem direita, que é mais alta, que a gente conhece como nome de Imbé, também já sofreu muito desmatamento. Bom, esse desmatamento resulta em erosão. A erosão resulta em assoreamento, porque é terra, é sedimento carreado para dentro do rio, dos rios, e assoreiam os rios. A mineração, a agricultura e a pecuária também deram sua contribuição para isso, na medida em que elas também são atividades que produzem erosão e produzem assoreamento. A urbanização, como a gente já pôde ver, a urbanização bloqueou muito o fluxo dos sistemas hídricos. E também a urbanização causou poluição urbana, se bem que nós tenhamos também a poluição rural. No Rio Paraíba, como um todo, e nos seus afluentes, foram construídas muitas barragens e transposições, sendo a mais conhecida delas a transposição do Rio Paraíba para o Rio Guandu, em Santa Cecília, que rouba 2/3 da vazão do Rio Paraíba do Sul e acarreta o que a gente está vendo aqui no final, porque, na verdade, essa barragem acaba criando 2 rios Paraíba. Um rio Paraíba que nasce na nascente verdadeira dele mesmo e que deságua na Baía de Sepetiba, através do rio Guandu. E um outro que nasce no rio Paraibuna, em Minas, desemboca no Oceano Atlântico, aqui em Atafona, e vai engrossando com a contribuição dos seus afluentes. Mas mesmo assim isso é pouco para enfrentar a fúria do mar, que parece cada vez maior. A escassez hídrica em função de uma hiperdrenagem da região, né? Hoje nós temos problema de falta d'água. Nós temos uma oscilação muito grande. Ou uma enchente furiosa, uma enchente destruidora, como aconteceu esse ano mais uma vez, e rompeu os diques protetores dos campos e da cidade, e também as estiagens muito rigorosas, que castigam muito a região. Então, essa oscilação, muita água e pouca água. E a falta de sistemas hídricos de água doce mais pesados, né, que contrabalancem a salinização, estão permitindo que a língua salina penetre superficialmente, como é o caso do Rio Paraíba do Sul, por exemplo, e a salinização até a estação de captação de São João da Barra sofre salinização, e pelo lençol freático também, atingindo a agricultura. Quer dizer, tudo foi feito em nome da agricultura. E agora o que foi feito está trazendo um novo problema. É como se a gente resolvesse um problema, criasse outro, e resolvesse esse outro, mas criasse um outro. Então as soluções não contemplam o conjunto, pelo que eu estou vendo, né? Então o que se propõe é que pelo menos algumas lagoas fundamentais sejam mantidas, como a Lagoa Feia, ou sejam recuperadas, né, como a Lagoa de Dentro, né, a Lagoa da Piabanha, e a manutenção das lagoas que estão na margem esquerda do Rio Paraíba, na margem esquerda do Rio Muriaé, na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, e principalmente o que a gente sempre foge, reflorestamento. Reflorestamento é fundamental. Então vejam bem o que acontece. A região não só deu a sua contribuição para a crise ambiental global que nós estamos vivendo na atualidade, como ela também sofre as consequências dessa crise. Por exemplo, essa oscilação entre estiagens e enchentes, no tempo em que havia floresta, não eram frequentes. Por exemplo, a salinização, a elevação do nível do mar combinada com a redução da vazão do Rio Paraíba do Sul. Então, isso tudo, a falta de florestas, né? Então, isso tudo contribui, é uma contribuição que a região dá
para a crise ambiental global, ao mesmo tempo que a região também é vítima dela. E eu creio que podemos encerrar e partir para as perguntas. Aqui tem uma bibliografia mínima que a organização do IFE pode fornecer aos interessados. Está muito pequena, a letra está muito pequena, ilegível, porque são livros que eu considero fundamentais, né, para conhecimento da região. E no mais, é isso. Eu estou agora à disposição dos senhores e senhoritas para tentar responder alguma coisa. Agora. Só temos a te agradecer, Sofiati, né, pelos seus ensinamentos sobre essa estrutura hídrica regional, numa perspectiva histórica, e por você estar sempre demonstrando, né, como essas intervenções antrópicas vêm agravando a nossa crise ambiental, né? Vamos passar para as perguntas. O professor Zander Filho já tem 3 perguntas, eu tenho uma também. Então, vou começar pelas perguntas do Zander, né? Zander pergunta como era a nossa região quando os goitacás, né, aqui habitavam, né? O que deixamos de aprender com esses nossos povos originários e se rio saudável é o rio que transborda as suas margens? Se sim, né, se o rio saudável é o que transborda as suas margens, a cidade não se preocupou com isso em todo o seu processo de urbanização? Eu não posso ver o passado com os olhos do presente. Por exemplo, essa onda de destruição de estátuas nos Estados Unidos, eu acho que não tem cabimento. É mais fácil colocar essas estátuas em museus, mas não destruir as estátuas porque elas representam um momento e elas contam uma história. É uma história que agrada a gente? Não. Mas a gente não pode viver só do que agrada a gente. Tá? Então eu entendo que os povos que habitavam essa região antes da chegada dos europeus, na figura dos portugueses, viviam muito mais integrados à região, aos ecossistemas, do que nós. Porque eles não se preocupavam em transformar o ambiente, mas sim incorporar o ambiente e usar o ambiente da maneira que interessasse a eles. Mas vamos fazer uma distinção. Esses povos viviam numa economia de extrativista, numa economia que buscava retirar da natureza o essencial, não mais do que isso. Então não é pescar mais do que necessário, não é caçar mais do que necessário, não é cortar uma árvore mais do que necessário, porque era para o uso deles, não era para ganhar dinheiro. Eles não tinham ideia de dinheiro. Basta dizer que a fartura era tão grande na região que não existia. A agricultura foi algo inibido aqui na região porque não era necessário. Não é que esses povos desconhecessem a agricultura, eles só não praticavam a agricultura porque não era necessário. Havia uma fartura muito grande que está registrada no livro dos Sete Capitães, por exemplo, no livro do Couto Reis, mostrando que esses povos viviam bem, embora os europeus entendessem que eles eram bárbaros, né, e que viviam mal, né? Por serem bárbaros, por não saberem ler, escrever, essas coisas, não terem casas como os europeus tinham, não conhecerem o dinheiro, não terem rei, né? Não terem um chefe, porque de fato não tinham. Então esse é o aspecto. A gente tem que distinguir economia capitalista que se instalou aqui com Sete Capitães, ou até antes com Pedro de Góis, né, que não foi adiante, mas Sete Capitães foi. A economia é criar gado não pelo gado em si, não pelo amor aos animais, mas criar gado para abater o gado e fornecer para o Rio de Janeiro, que não havia mais espaço no Rio de Janeiro para a criação de gado. E a cana veio atrás do gado, né? Então é plantar cana não para ficar fazendo rolete, nem para chupar. Né? É a cana para fazer açúcar, para fazer cachaça, para fazer álcool, né? E vender e ganhar dinheiro.
Então é essa a visão que os europeus instalaram aqui. Né? Agora, se é interessante, eu acho que não seria mais cabível, por exemplo, permitir que as águas fluíssem livremente na margem direita do Rio Paraíba em direção ao Rio Iguaçu. Isso passou, não dá. Não que eu não quisesse isso, eu ficaria muito feliz se fosse assim. Mas acontece que não, isso é inviável. As condições objetivas não permitem isso. O que a gente pode fazer agora é otimizar o sistema que nós criamos. E otimizar significa recuperar em grande parte. Por exemplo, nenhum proprietário rural está disposto a ceder 1 milímetro de terra em margem de rio para o plantio de árvore. E a gente precisa mais do que 1 milímetro, a gente precisa de pelo menos 30 metros. Isso já ajudaria bastante. Quanto à questão do escoamento pela margem direita, porque não havia vegetação arbórea na margem direita, porque a umidade inibia o crescimento das plantas, então aí a gente podia otimizar mais isso. Por exemplo, a recriação da Lagoa de Dentro, da Lagoa da Piabanha, né, ajudariam muito a conter a língua salina pelo lençol freático. Então a gente pode otimizar o sistema, como por exemplo, aí fala, o governo federal diz que a Europa desmatou, que a Europa fez tudo que está condenando a gente agora. Bom, a Europa fez isso sim, a Europa fez isso até o século XIX, mas de lá para cá entendeu que não cabia mais fazer, não cabia mais retilinizar rios. Então partiu para o reflorestamento e partiu para revitalização dos rios. Recuperando os meandros dos rios, né? Porque perceberam que um rio reto acaba conduzindo muito mais sedimento e contribui mais para o assoreamento e a erosão, assoreamento, né? Do que propriamente um rio que tem meandros. Então é isso que eu penso que a gente pode fazer na atualidade. É um plano que possa otimizar o sistema que a gente criou, que foi um sistema baseado no que a gente chama de síndrome da inesgotabilidade. A gente atuava nas florestas achando que elas nunca iam acabar. O próprio Couto Reis, em 1785, já apontava isso, dizia, como é que pode derrubar uma árvore magnífica, maravilhosa, só para colher 4 frutos, ou para colher uma colmeia de abelhas? Ou então derrubar uma árvore grande, começa a falar, errei, não é essa que eu quero, não, vou cortar outra. Então, assim, o desmatamento era feito de qualquer maneira, porque se entendia que a floresta nunca ia acabar. E as águas também, as lagoas não vão acabar nunca, né? E na margem direita acabaram, e na margem esquerda estão acabando. E tem mais alguma pergunta, Griffin? Tem. O professor Zander me pergunta se outras regiões no litoral do Brasil sofreram tanto quanto a nossa em relação a essa interferência humana nos cursos d'água. Você pegar, por exemplo, vamos tomar a Barra da Tijuca, a planície da Jacarepaguá. O que fizeram? Olha, eu acampei quando fiz serviço militar em 1967, acampei 15 dias na planície de Jacarepaguá. O que existia lá era uma vegetação de restinga muito forte ainda, muito densa, muito viçosa, com muitas lagoas em que a gente podia colher a água e beber, que não havia perigo. Eu fiz um curso com o professor Segadas Viana, um curso pequeno de ecologia, porque Segadas Viana era assim o suprassumo em termos de ecologia, tinha chegado do Canadá, então ele levava a gente para lá, levava a turma para visitar a Barra da Tijuca. Eu voltei lá 40 anos depois e eu falei, não foi aqui que eu estive, eu não acampei aqui. Eu acho que a Barra da Tijuca é um exemplo muito, muito eloquente do que não se deve fazer numa planície, ainda mais numa planície frágil de restinga. Lá é muito mais restinga do que propriamente planície aluvial. Existem outras regiões também, mas fiquemos com essa. O professor Maurício Lamônica
Em 1993, trabalhei como bolsista de iniciação no Lagamar, na Lagoa Salgada ou Lagoa do Salgado, com o professor Alberto Figueiredo. Parece que ela não existe mais? Não, a lagoa está se referindo à Lagoa Salgada ou Lagoa do Salgado, que fica em São João da Barra. Se é isso, a lagoa existe. Uma parte dela está em São João da Barra, outra parte está. Isso aí é também o tipo da divisão política ou administrativa que mal feita. Uma linha cortando a lagoa no centro. O norte em São João da Barra, o sul é em Campos. Bom, essa lagoa é extremamente importante. É uma das 3 lagoas do mundo em que existe a formação de fósseis recentes, né? De fósseis a partir de algas. E ela tem uma importância geológica, uma importância paleontológica muito acentuada, já reconhecida em nível mundial. Tanto que ela é protegida pela ONU, né? Mas isso não quer dizer nada, porque essa proteção é uma proteção formal que não funciona na prática. A metade dela está inserida no Parque Estadual da Lagoa do Açu. A outra metade está fora pela proximidade do complexo portuário do Açu. Existe uma determinação do CONAMA que diz que tem que haver uma unidade de conservação, tem que ter o seu limite a 3 quilômetros no máximo de uma unidade econômica, industrial ou portuária como é a do Açu. Eu acho que o Açu e o Estado podiam entrar num entendimento e dizer: a gente abre mão do que a lei estabelece, né, nesse caso, porque não é uma lei que diga assim, é obrigado a fazer. Né? Então, pode sim chegar a um entendimento, já que o porto não ocupa essa parte da lagoa, nem pode ocupar, e o parque pode, porque o parque tem como finalidade a proteção da lagoa. Né? Não tem outra finalidade diferente. Então, é possível sim, essa lagoa está lá, mas ela está ameaçada. Né? E é uma lagoa muito interessante sobre outros aspectos. Por exemplo, eu estou muito desconfiado. Um biólogo, pelo amor de Deus, me ajude. Tem algum biólogo me ouvindo? Algum ecólogo? Porque todo mundo quer me ajudar, mas ninguém me ajuda. Eu suspeito que exista nas margens da Lagoa Salgada um tipo de ecossistema chamado marisma. Um campo salgado. Salgado em função da alta salinidade que existe ali em torno da lagoa. Né? E se tiver um campo salgado, é mais um ecossistema que vai valorizar, vai enriquecer, vai dar mais importância à lagoa e ao parque também. Mas ninguém me ouve. Todo mundo quer me ajudar, eu vou lá, eu não sei, mas ninguém vai. Pergunta do professor Vicente Oliveira, que é o nosso vice-coordenador do doutorado Ambiidro. Ele pergunta: Aristides, gostaria que você falasse um pouco sobre o sistema hídrico na área urbana de Campos, principalmente canais e lagoas que foram cobertos e aterrados. Oi, Vicente, tudo bem, Vicente? Olha só, o Aristides sou eu, tá? Meu nome aí está... Eu fui apresentado como Arthur, mas Aristides sou eu para os antigos, Vicente, porque os antigos é que me chamam assim ainda. Olha, a cidade de Campos se ergueu sobre canais, sobre sistemas de escoamento naturais que foram perdidos. O central, a gente sabe, é o canal Campos Macaé. Hoje, Campos se alastrou de tal maneira que um limite é o canal de Cambaíba, né, que era a zona rural. O outro limite, o canal de Cacumanga. E existem vários pequenos canais ao sul da Lagoa Feia que convergem para o canal de Tocos, que por sua vez vai para Lagoa Feia. O que eu vejo, eu escrevi até um texto a esse respeito, procurando mostrar, né, que a questão da drenagem urbana é muito mal tratada. Esses canais, aliás, a população mesmo não gosta desses canais. Gostaria muito que esses canais fossem cobertos pelo poder público.
E o que seria, eu acho que seria bem pior, não é esconder a sujeira, é tirar a sujeira dos canais, né? Tanto a sujeira causada pela poluição líquida quanto pela poluição sólida. E recuperar esses canais também, a limpeza desses canais, porque a gente vê esses canais assim na França, eu não quero nem colocar esses países como ponto de referência, não, mas eu acho que dentro das nossas referências, esses canais que subsistem poderiam ser melhor cuidados. A gente chega até o canal de Cambaíba, por exemplo, é lastimável. O canal de Cacumanga, então, quando a gente chega em Cacumanga, do alto da ponte, e olha para baixo, a gente vê um filete d'água que é poluição pura, de esgoto e de lixo. Então, Vicente, eu acho que o poder público tem uma tarefa muito grande pela frente em relação a uma dívida, né, em relação aos nossos canais. Veja, um canal natural que está desaparecendo, que eu falo sempre nele e dizem que eu sou muito chato por causa disso. O córrego do Cula, que não foi canalizado, quer dizer, não foi retilinizado pelo DNOS. Ele começava no Rio Paraíba do Sul e ia até a Baixada encontrar com o Rio Iguaçu. Depois ele foi o ponto de referência para a colonização de Campos, que é outra questão que a gente tem que ver também. Os colonos que vinham do Rio de Janeiro seguiam esse canal, esse córrego do Cula, até Campos, onde construíram Campos. Depois esse canal serviu de ponto de referência para uma estrada de terra, depois de referência para uma ferrovia, depois de referência para a estrada de rodagem, para a rodovia que liga Campos ao Farol. E ele está todo esquartejado. O que sobrou de menos pior dele está dentro da cidade de Campos e já está sendo perdido porque tem um supermercado de um lado, um supermercado do outro, e tem a prefeitura que vai aterra um pedacinho, que aterra outro, e veja, ele é tombado pelo INEPAC, que é o órgão do Estado, e ninguém dá bola para isso, nem o INEPAC. Pergunta do Edson Avelar. Professor Sofiati, gostaria de saber se há alguma evidência de conexão subterrânea entre águas do Rio Paraíba do Sul com a Lagoa Feia. Olha, isso é um tema bastante interessante, porque em 1819, o Visconde de Araruama, num livrinho que ele escreveu, dedicado a Dom João VI, ele suspeitava de filtrações do Rio Paraíba para o sistema Ururaí. Lagoa Feia está incluída aí, né? Mas ele não tinha nenhum argumento para demonstrar isso. Ele suspeitava porque sabia muito bem que pela superfície as águas que transbordavam do Paraíba corriam para a Lagoa Feia, ou para o sistema Lagoa Feia. Então ele imaginou, por baixo também deve correr, né? Bom, aí apareceu, alguns anos depois, um major muito empenhado, e leu o livrinho do Visconde e falou: eu vou tentar verificar se isso funciona ou não, se tem fundamento ou não. Então ele utilizou treinou escravos para medirem oscilação de nível de lagoa, fixou réguas nas lagoas e pediu para marcar. O Rio Paraíba subia sem transbordamento, atingia um determinado valor, e os escravos registravam esse valor nas lagoas também. Subiu no Rio Paraíba, subiu nas lagoas. Então ele confirmou que de fato havia há uma ligação subterrânea entre o Rio Paraíba e o sistema da Lagoa Feia. Tá? E aí quem falou isso depois foi o Saturnino de Brito, no plano de drenagem que ele fez para a região, na década de 20. E aí, misteriosamente ou surpreendentemente, um órgão contratado pelo DNOS em 1969, depois que houve a grande enchente de 1966, esse órgão faz uma descoberta fantástica. Existe uma ligação subterrânea entre o Rio Paraíba e a Lagoa Feia. Ninguém sabia disso.
Ninguém sabia disso antes, né? E a gente ficou então assim, caramba, o Visconde de Araruama tinha falado isso em 1819, o Major Belegarde falou isso em 1837, o Saturnino falou isso em 1929, e eles descobriram. Porque eles também não sabiam disso, né? Então eles acharam que era uma novidade. Luana Ferraz. Obrigada, professor, por mais esse momento tão rico. Minha pergunta é: como avalia a participação dos governos no tratamento das enchentes? Há alguma diferença entre o passado e a atualidade? Olha, Luana, prazer em vê-la aqui, Luana. A Luana foi aluna minha na UF. E é uma pessoa brilhante, tem desempenhado, feito um trabalho de mestrado e doutorado fantástico. Né? Então a questão é que no passado o rio fluía mais livremente, sabe? Então os transbordamentos pela margem direita não podiam ser muito bem contidos. Pela margem esquerda há uma coisa bastante interessante. O rio transborda pela margem esquerda, sobe, alcança certas lagoas, mas quando o rio baixa, as águas voltam. Agora, na margem direita, as águas transbordam e não voltam mais. Vão para o sistema Ururaí. E então começaram a fazer o seguinte, começaram a fazer diques. Já existem diques no século XIX. 1833 é a data de construção do primeiro dique que não chegava na cidade, curiosamente. Mas depois os diques foram feitos, como Saturnino reclamou, foram feitos assim, sem um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, sem conexão, sem um planejamento geral. Até que depois da cheia de 1966, que colocou à prova o DNOS, houve um planejamento maior para contenção de águas. O que eu vejo é o seguinte, por mim o rio fluía livremente pelas margens e corria como eu corria no passado. Só que acho que não dá mais. Então, se a gente tem que lidar com diques, tem que viver com diques, que é um dos instrumentos de contenção de enchente, que a gente faça isso melhor, que a gente otimize mais uma vez. A questão dos diques e dos canais que também ajudam, né? Mas muito pouco, ajudam muito pouco na questão de escoamento de água em época de enchente. E daí esses diques arrebentam. Esse ano arrebentou na margem direita e na margem esquerda. Pergunta da Marcele Martins, minha bolsista no nosso projeto sobre a função social do plano diretor. Ela pergunta: qual o maior desafio de estabelecer um plano de macro-drenagem, haja vista de ter sido mencionado desde o plano diretor de 91, mas até agora nada feito? Olha, fica bonito, né? A gente colocar num plano diretor a expressão macro-drenagem, né? Que na verdade as pessoas que escrevem talvez não saibam o que significa macro-drenagem. O DNOS trabalhou com esse conceito, macro-drenagem, o tempo todinho. Eu acho que passou da conta. Olha, eu acho que para elaborar um plano de macro-drenagem, a partir de um plano diretor como esse que nós temos agora, que a Daniela me informou que tudo que eu fiz agora, eu não queria participar da elaboração dele, mas me chamaram, insistiram muito, você tem uma responsabilidade social com o município, não sei o quê. Eu não acredito muito nisso não, mas acabei indo. Né? E dei a minha colaboração, examinei tudo direitinho, a redação de tudo, e aí a Daniela me informa que o plano está muito mal elaborado, está incompleto na parte de meio ambiente, que as proposições que eu fiz não foram incorporadas. Isso tudo foi aprovado pela Câmara. Sabe o que eu acho? Era melhor ficar com o plano antigo. Só referendar o plano antigo, dizendo que se é para fazer uma coisa dessa, referendar por mais de 10 anos. E eu acho que a gente vai fazer isso, ficar revendo o plano de 10 em 10 anos e não colocando em prática. Inclusive, uma das propostas aceitas foi a obrigatoriedade do poder público em executar o que o plano diretor estabelece. E isso parece que não está presente no atual plano diretor. Então, macrodrenagem é algo que tem que ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, com a supervisão de alguém que tem uma visão transdisciplinar, né, para poder
dá certo, fazer uma coisa melhor. Mas não basta só isso. É preciso também executar o plano da maneira melhor possível, protegendo aqueles corpos hídricos que vão fazer parte dele. Sofiati, aproveitando, né, que você está falando do diretor, eu percebo assim que desde 2008 teve um grande avanço da dimensão ambiental do plano diretor, né? A questão realmente é efetivar, proteger as nossas unidades de conservação. O plano atual, né, estudando a Lei Complementar 15 de 2020, o que me assustou não é questão assim, do conteúdo, porque permanece esse avanço da dimensão ambiental, né? A questão é a redação do plano, que não parece que não teve uma revisão, um Ctrl-C, Ctrl-V, muitas vezes desconectados, faltando partes, faltando seção, né? Então, assim, a coerência do plano poderia estar melhor, porque o plano, ele permanece avançando, né? Mas na teoria, a gente tem que colocar em prática. E aí, até mesmo essa situação da pandemia torna a situação mais complexa, porque a gente já sabe que se a morosidade já existia antes para cumprir os prazos estabelecidos no plano diretor, né, para regulamentar as leis e efetivar os instrumentos, essa dificuldade vai ser maior agora, né? Mas aí eu vou aproveitar para te perguntar nesse sentido, né? Em que houve esse avanço, né, nessa Lei Complementar 15 de 2020, nessa proteção dos recursos hídricos? Porque está lá como objetivo, né, a melhor conservação dos nossos mananciais de água, né? Então, há essa estratégia de efetivar esse componente ambiental, né, de uma maneira intertransdisciplinar, né, para melhorar essa gestão das águas. E aí vem, como na prática o município de Campos pode melhorar essa gestão das águas, né? Nós temos também o comitê do Baixo Paraíba do Sul e da Itabapoana, como fortalecer nossos conselhos, né, nessa área ambiental, como um conselho de meio ambiente e saneamento, para efetivar essa gestão das águas. Olha, isso é muito difícil, sabe, Daniela? Eu acho que desde 1972 que eu estou engajado nesse trabalho, embora só tenha me integrado a um grupo de ambientalistas em 78, porque não existia antes, foi fundado em 78, mas eu já estava preocupado com essa questão, vinha escrevendo sobre ela desde 72, quando houve a Conferência Mundial de Meio Ambiente de Estocolmo, sabe? E naquela época havia duas correntes muito fortes. Uma corrente pensando um outro desenvolvimento, que acabou recebendo o nome de desenvolvimento sustentável, mas era ecodesenvolvimento antes, e o plano dos desenvolvimentistas enfurecidos, que queriam desenvolvimento a qualquer custo. O Brasil, a delegação brasileira fez isso com o embaixador Araújo Castro, que estava presente. O que nós queremos para o Brasil é poluição, porque a poluição representa, simboliza desenvolvimento. Então, o que nós conseguimos, o que os ambientalistas conseguiram, foi convencer o regime militar a criar um órgão qualquer de meio ambiente e que acabou saindo, que foi a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente, para a qual foi convidada o Paulo de Araújo Neto, né, que era um biólogo e que sobrevoava a Amazônia e dizia: estão botando fogo na Amazônia, estão acabando com tudo. Ele dizia isso em 73, 74. Hoje em dia, as pessoas sobrevoam a Amazônia e dizem: não, é mentira, não está pegando fogo. Essa é coisa de ecologista, de ambientalista. Mas está havendo uma pressão dos grupos econômicos. E parece que isso aí é que funciona, no final das contas. É ameaçar com dinheiro, porque se a gente ameaça com a ciência ou ameaça com crítica, parece que isso não vai longe. Então, com relação à gestão dos recursos hídricos a partir da lei, eu acho também que a lei em si não vai fazer nada, né? Lei nenhuma faz nada sozinha. Se as pessoas não executarem a lei, ela não sai do papel. E a gente está cansado de ver isso no Brasil, né? Olha, eu não
quando a pessoa diz para mim que é otimista ou pessimista, eu pergunto por quê que você é pessimista. Não, por natureza eu sou pessimista, eu acho que o mundo não vai ser bom. E você é otimista por quê? Porque eu sou por natureza, sim, sou uma pessoa alegre. Falei, mas não é isso que melhora. O otimismo e o pessimismo tem que ter base na realidade, naquilo que está acontecendo. Aí eu posso dizer que, por esse aspecto, eu sou muito desesperançoso. Eu acho que fica difícil cuidarem agora da questão ambiental, dos recursos hídricos, sobretudo agora com essa desculpa de que a gente teve uma pandemia, que a gente está vivendo uma crise econômica, né? Então fica muito difícil, mas eu gostaria que isso acontecesse, sabe? Gostaria muito. A lei é uma esperança, mas não é uma garantia. A Marcele pergunta: você cita o reflorestamento como uma forma de amenizar essa devastação do nosso meio ambiente? Começando por onde? Pelas áreas, os pontos de recarga, quer dizer, são aqueles pontos que absorvem água de chuva e lançam no lençol freático, nas nascentes, nas encostas, nos topos de morro e margem de rio. Mas isso tudo virou pasto ou lavoura, né? Então não há preocupação grande com isso. Quando a gente vê, por exemplo, um desenho do Rio Paraíba feito pelo Maximiliano de Villeneuve de 1815 e compara com hoje, a gente fica impressionado e fala, isso não foi o Rio Paraíba, isso não é o Rio Paraíba, isso é outro. E ele dizia, o Rio Paraíba é muito parecido com o Rio Reno, né? Só que é muito mais bonito. E eu estive na Alemanha, vi o Rio Reno ano passado e acho que o Rio Reno não é uma beleza, não é aquele espetáculo, mas é um rio muito bem cuidado dentro do que pode ser cuidado, né? E o Rio Paraíba é esse bagaço que a gente vê hoje em dia, né? Então não há um cuidado devido. Mas eu acho que o reflorestamento, não só eu acho, os especialistas, eu estou me baseando nos especialistas. A floresta é fundamental para a regulação de água. Quando tem água demais, ela absorve. Quando tem água de menos, ela libera. Então a floresta é fundamental para os recursos hídricos. Outra pergunta da Luana, especificamente sobre campos. Existem ações governamentais em andamento ou futuras a fim de tratar os desastres ambientais? Olha, Luna, eu sei que você trabalha muito com isso, eu acho que você está sabendo melhor do que eu que isso não existe, né? Eu acho que não há nenhuma... O que acontece em tempo de, por exemplo, de enchente, eu gosto de chamar cheia, mas agora é enchente, né? Cheia porque é um nome antigo que se usava, mas como se usava isso quando os sistemas ecológicos eram mais equilibrados. Cheia e vazante eram naturais. Hoje em dia, enchente é alguma coisa que passa do limite e afeta pessoas, afeta a economia. E eu vejo que nesse momento entra em cena a Defesa Civil. Mas nada contra a Defesa Civil, acho que ela está fazendo o trabalho dela. Mas esse trabalho só em cima do lance não é um trabalho que resolve. É preciso que entre uma enchente e outra, uma catástrofe e outra, uma seca e outra, se faça alguma coisa em caráter mais de médio e longo prazo. Isso não se faz. A gente ataca o problema naquele momento e esquece tudo. Basta dizer que na questão do Rio Ururaí, eu vi muita gente dizendo que a enchente de 2018 no Rio Ururaí foi algo nunca visto antes. Esqueceram que em 2008, né, foi a coisa mais absurda que aconteceu em termos de enchente no Rio Ururaí. Tanto que a gente teve que detonar 4 diques na Lagoa Feia para ampliar a Lagoa Feia e absorver um pouco essa enchente. Então eu não vejo nada disso não. A pergunta da nossa aluna do mestrado, Carla Ribeiro. A reabertura da parte coberta do canal Campos do Macaé para sua limpeza ajudaria na drenagem das águas que alagam a região central? Ajudariam muito a limpeza e ajudariam, eu entendo que ajudariam, a manutenção, o acompanhamento pelo olhar do que está acontecendo, porque embaixo dessa parte coberta
tem muita poluição, tem muito rato, tem muita barata, tem muito transmissor de doenças, né? Ali é uma área escura, uma área úmida, é tudo aquilo que esses vetores adoram. Então, a retirada dessa cobertura ajudaria bastante. Mas a tendência parece que é cobrir cada vez mais. A população, de um modo geral, pede para cobrir, né? Até pessoas do meio acadêmico acham que o canal Campus Macaé já deu o que tinha que dar. Perdeu a finalidade dele, que é a finalidade de navegação. Mas ele tem uma outra finalidade, que é a drenagem. Numa área baixa como o campus, numa planície, uma área mais baixa do que a planície, ajuda muito na drenagem. Te agradecemos, Sofiati. Muito bom esse momento, né, de aprendizagem, né, de reflexão sobre a importância do nosso patrimônio natural, né, sobre o nosso papel também na preservação e na compreensão de todo esse sistema hídrico, né, fundamental, né, inclusive para a nossa vida, né? E agradecer a todos os participantes, né, do debate, convidar a todos para quinta-feira estarem conosco, com a gente, com a palestra Cidade, a Casa e a Rua em tempos de pandemia de Covid-19, com a TT Peixoto. Ela vai fazer uma análise desse tempo de espera, né, associando esse momento, né, de Covid com os territórios de espera. Né, uma grande arquiteta, urbanista, né, e pesquisadora da nossa região. Lembrando a todos que ainda não assinaram, né, para assinar a lista de presença, e depois, né, os certificados ficam disponíveis no site eventos.if. Passar a Sofiati para as considerações finais. Da minha parte, eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram para mais uma vez expor essas pesquisas que eu venho fazendo ao longo de 42 anos a respeito da região, e agradecer a todos que acompanharam também, esperando ter contribuído de alguma forma para um conhecimento melhor da nossa região. Obrigado. Você é um marco na formação, né, de vários pesquisadores, na minha formação, né? E já fica o convite de você estar cada vez mais próximo da gente, no doutorado Ambihidro também. Já fica o convite de você participar da nossa disciplina de seminários. E aí vamos mantendo contato. Muito obrigada. Boa